a situação do presidente Rodolfo Landim e as duras e merecidas críticas que vem sofrendo e a pressão interna que também vai acontecendo lá na Gávea. O Alan falou muito disso, o Alan e o Marcão, ontem, sobre essa política rubro-negra, que é o que eles mais, né, dominam, é um assunto que eu, particularmente, sou totalmente externo a isso, não consigo saber, nunca sei de nada dessa parada aí. Eu só consigo identificar uns nomes ou outros aí que eu acho uns bosta, mas não vou falar para evitar aquele processinho, né, meu amigo Rafael, que já me deu o conselho antes da live. Então, vou deixar quieto. Mas grupos de sócios do Flamengo, entre eles alguns ex-presidentes, fizeram uma carta com várias críticas. Uma delas era viciado em amadorismo, que é uma das marcas dessa gestão de Rodolfo Landim na frente do Flamengo. E aí um texto que tem ressalvas sobre o comando de futebol, né, e pede também a contratação de um diretor de nível internacional, né, principalmente não amador, de fato profissional, para o time profissional, além de uma reforma estatutária do clube, né? Essa carta, a carta é um pouco grande, então eu não sei se vale a pena, não vale a pena ler para todos vocês, não, mas essa carta ela está disponível no site do Globoesporte.com, tá bom? Então, quem tiver interesse, que ainda não viu essa carta, né, assinada por pessoas muito importantes, muito conhecidas, como, por exemplo, ex-presidentes Márcio Braga, Eduardo Bandeira de Mello, Kleber Leite, grande benemérito, né? E aí tem grandes beneméritos aqui, ó, Michel Assef, né? Tem o candidato à presidência, o Ricardo Henriksen, eu não sei pronunciar, desculpa, mas o Ricardo Henriksen, o Walter Monteiro, o Ricardo Lomba e o Marco Aurélio Assef, que eu falei antes também, foram candidatos, né, contra o Landim na última eleição, né? E ex-vice-presidentes como Flávio Willeman, Antônio Tabet, Luiz Felipe Teixeira, Wellington Silva, Rafael Strauss, Daniel Orlean, nomes conhecidos aí pela maioria dos rubro-negros que acompanham mais esse dia a dia do clube e principalmente nesse âmbito político, tá? E dos grupos políticos que assinaram essa carta, tem o Flamengo Sem Fronteiras, contando com 66 sócios, o Frente Flamengo Maior com 80 sócios e o Só Fla com sócios, que é o Sócios pelo Flamengo, com 100 sócios, né, nessa assinatura dessa carta que foi divulgada hoje. Ô, Rafa, e antes que eu quero saber muito sua opinião sobre tudo isso, mas antes de você comentar, teve também um grupo, né, que apoia o Landim, reagindo a essas críticas que foram feitas, né, alegando que essas críticas são feitas totalmente sem fundamento, né? A União Rubro-Negra se manifestou e defendeu a atual diretoria do clube, né? Ou seja, uma carta em resposta, né, do grupo URN para o pessoal que mandou, o grupo de sócios que mandou a carta com as críticas e com as solicitações já comentadas por mim anteriormente. Rafa, quero saber sua opinião de como é que você vê esse momento, tá? Esse momento político, onde ontem, por exemplo, teve a notícia de que com a saída do BAP, do Deco, de uma galera, hoje saiu a notícia que o Flamengo está pensando, vou até pegar aqui para não falar besteira, o Flamengo está pensando em nomes para substituir esses caras. Aí você pensa assim, vai pensar em gente profissional, né? Gente gabaritada, gente de grande porte, mas a ideia do presidente do Flamengo, de acordo com o jornalista Diogo Dantas, é não deixar o Conselhinho morrer. Nomes como Eduardo Olivieri, apoiador do Brás, e dele, Cacau Cota, diretor de Relações Externas, estão cotados para substituir, né, BAP e Deco no Conselhinho de Futebol. Rafael, fala aí, cara. Eu vou nem fazer pergunta. Bom, então vamos... São 3 assuntos, todos eles bastante complicados, né? Então a gente vai falar um pouco dessa nova formatação do Conselhinho, que pareceu que passou o bonde perfeito para o Landim abortar essa ideia de Conselhinho e colocar o futebol do Flamengo nas mãos de um bom gestor profissional, de um bom grupo de pessoas, e ele dobrou a aposta no Conselhinho. Vamos tentar entender o que significa o Conselhinho do futebol, vamos falar da carta, né? Vamos chamar assim de uma carta de oposição, nem acho que seja, ali tem uma carta preocupada com o Flamengo, depois a gente vai discutir até um pouquinho as pessoas que assinaram, e depois a carta da União Rubro-Negra, que é uma carta de resposta. Eu desconfio que ela tenha sido redigida pelo Landim, mas eu não estava lá, eu não posso afirmar quem foi que redigiu, mas essa sim, a carta-resposta é uma que se aproveita muito pouco. Sobre o Conselhinho, então, que o Landim dobrou a aposta no Conselhinho, o que eu acho? Eu acho que, novamente,
revela algo que nós já vimos, nós que acompanhamos o Flamengo um pouquinho mais de perto. O Flamengo, a gestão do Flamengo é determinada por escolhas políticas e escolhas de conveniência. O Conselhinho é um órgão tipicamente amador, formado para levar ao processo decisório do futebol do Flamengo pessoas que não entendem de futebol, mas que têm algum tipo de relação pessoal ou algum tipo de peso político dentro dessa política da Gávea que a gente sabe que é um turbilhão. Então, acho que é mais um erro e acho que o Landim deixa muito claro, assim, ele joga na nossa cara como ele pensa que deve ser a administração do futebol e como a opinião da maioria da torcida não importa, no sentido de que a gestão deveria ser profissional. O Conselhinho reforça essa ideia de que, opa, vem um apoiador do Braz aqui, vamos fazer uma composição política aqui, vamos agradar o grupo X, o grupo Y, assim eu tenho governabilidade, assim eu tenho uma estabilidade para poder ser presidente do Flamengo, para poder eleger meu sucessor. Já tem gente falando dentro do Flamengo até na próxima eleição, sendo que o triênio mal começou. Então, acho que fica muito claro, o Landim está deixando muito claro para todo mundo qual é a posição dele e como ele não pensa numa gestão profissional do Flamengo, e ainda que ele saiba o quanto isso é prejudicial para o clube. Acho que isso tem que ficar muito claro para todo mundo. O Landim, ao ressuscitar o Conselhinho, ao não deixar que ele naturalmente morra devido à debandada de membros, ele prefere manter essa chama de amadorismo dentro do coração do Flamengo. O Landim está mostrando muito qual é a cara dele, qual é a intenção dele dentro do Flamengo. Mas vamos falar um pouco dessa carta. Eu tirei alguns pontos principais aqui, alguns tópicos da carta. Como o Arthur falou, a carta foi assinada por muita gente. Quando ela é assinada por muita gente, ela vai acabar sendo assinada por pessoas que fizeram bons e pessoas que prestaram maus serviços ao Flamengo. Mas eu acho que antes da gente falar necessariamente que algumas daquelas pessoas poderiam ter escrito essa carta em outro momento, na própria carta eles falam que o amadorismo foi embora do Flamengo em 2020, junto com a saída do Jorge Jesus. Então, por que não escreveram essa carta antes? Talvez essa carta esteja escrita com um atraso de 2 anos. Por que não escreveram antes? Porque naquele momento talvez não era conveniente, naquele momento o Landim ainda era muito forte, mas os erros já estavam ali, os erros que eles diagnosticaram nessa carta, e eu acho que alguns estão até bem diagnosticados, eles já estão presentes no Flamengo há muito tempo. Então, acho que independente da gente questionar, será que o Kleber Leite isso, será que o Kleber Leite aquilo, vamos tentar falar um pouco do conteúdo da carta, porque talvez tenha alguma coisa que a gente aproveite nela pensando no futuro do Flamengo. Eles falam, por exemplo, muito em impessoalidade. Por exemplo, eles falam na presença do Skinner, que é primo do Babs, supervisor de futebol do Flamengo, fala que a agência responsável pela campanha de quem venceu a presidência foi contratada para o marketing do Flamengo, ou seja, uma coisa que está muito clara. A contratação de pessoal dentro do Flamengo não obedece critérios de capacidade, mas sim critérios de favorecimentos pessoais, de relacionamentos pessoais, de afetividade. Isso está levando o Flamengo para o buraco. Isso fez com que enfraquecesse todo o departamento de futebol do Flamengo, todo o departamento de saúde e alto rendimento, todos os scouts do Flamengo. O Flamengo tem sido prejudicado por essa gestão impessoal. Então, eu concordo bastante sobre isso. Falando sobre revisão e redução imediata do papel dos amadores, principalmente na vice-presidência de futebol e esportes olímpicos. Eles falaram isso. Revisão da atuação dos vice-presidentes. Eu acho que isso só vai até metade do caminho. Por isso, nesse ponto, eu não gostei da carta. Primeiro, eu acho que já passou da hora do Flamengo discutir com seriedade e com responsabilidade a necessidade de nós termos vice-presidências temáticas ocupadas por amadores escolhidos a partir de critérios políticos. As vice-presidências temáticas tendem a subordinar as pessoas contratadas pela capacidade técnica do futebol a um amador. É a mesma coisa, o Flamengo, a própria carta pede, vamos contratar um diretor de futebol de nível internacional, de alto conhecimento, beleza.
O que adianta esse cara chegar e ele está subordinado ao Marcos Braz e ao conselhinho de futebol? Não adianta nada. Ele precisa ter autonomia para trabalhar. Então, o Flamengo não pode perder o bonde da história, que é o seguinte: tirar amadores de funções centrais de gerência do clube. Pode haver, sim, um conselho diretivo amador que possa, de certa forma, fiscalizar ou estabelecer diretrizes, mas jamais está no dia a dia do clube, até porque um amador não pode estar no dia a dia do clube, ele tem que tocar a vida dele. Ele tem que trabalhar, ele tem um emprego dele, ele tem a vida dele. É diferente de uma pessoa que está contratada e vive daquilo. Essa sim você pode cobrar o dia inteiro. Eu vou tentar acelerar um pouco. Pediu a contratação de um diretor profissional de futebol. Mesma coisa que eu falei. Se você não reformular a estrutura do futebol, que tem como ponto central um dirigente amador, não adianta você ter um diretor de futebol. Ou ainda que adiante alguma coisa, você vai subaproveitar o potencial desse cara. Comissão técnica permanente. Ficou muito claro agora que o Paulo Souza saiu. Quando você confia só na comissão técnica de um técnico que chegou, quando esse cara vai embora, meu irmão, você está sem pai, sem mãe. Você não tem ninguém. Tá? 15 dias. 15 dias sem um preparador de goleiro profissional. 15. Ou seja, você vai precisar contratar um preparador de goleiros ou um preparador físico em regime de urgência, ou você vai simplesmente subir alguém da base que normalmente não vai estar no nível do profissional. Isso aí é importante. Revisão de reajuste da mensalidade do sócio off-Rio. Esse é um tema que me agrada falar. Isso aí. Para mim, isso tem que passar por uma mudança estatutária e o percentual do off-Rio tem que ser vinculado num nível mais baixo em relação às outras modalidades de sócio-contribuinte. Eu acho que não é simplesmente por um ato da diretoria, eu acho que o estatuto tem que limitar até que ponto você pode arrancar o couro do off-Rio de maneira a desencorajar até o off-Rio. Ainda que a forma que eu vejo o sócio-torcedor, eu acho que acaba por si só esvaziando o sócio off-Rio. Depois eu vou falar um pouquinho disso. Profissionalização a começar pelo futebol. Não, tá errado. Se a profissionalização é boa o suficiente para o futebol, tem que valer para todas as pastas do clube. Não faz sentido. Reforma eleitoral, voto à distância. Isso é óbvio. Assim o Arthur vai poder votar sem ter que se deslocar. Isso é uma questão de democracia, uma questão de respeito à Lei Pelé. Agora chegou num estrutura profissional para atendimento a rubro-negro visitante. Porra, Arthur, isso é tão importante. Essa sugestão é tão boa. A diretoria atual deveria abraçar tanto, porque o torcedor do Flamengo vem sendo maltratado por onde quer que ele vá. Seja com preços absurdos, por exemplo, que são cobrados no Nordeste ao torcedor do Flamengo, diferenças absurdas de preço, quanto até hostilidade física. A diretoria precisa se doer com isso, a diretoria precisa trabalhar para tentar viabilizar o conforto e a segurança do torcedor do Flamengo no Brasil inteiro. Achei legal isso aí. Ampla reforma estatutária. Importante, o Estatuto do Flamengo é velho, mas eu só tenho um senão com isso, Arthur. Recentemente eu vi o Conselho Deliberativo votar algumas coisas. Uma delas foi, por exemplo, votou que membros dos poderes do Flamengo possam ser candidatos, consequentemente utilizando o nome do Flamengo para conseguir voto. O atual Conselho Deliberativo achou isso positivo, votou. O atual Conselho Deliberativo achou positivo votar pela limitação dos off-Rio, ou seja, diminuir a participação da ampla torcida do Flamengo. A mudança estatutária. Ou seja, diminuir o quadro social dessas pessoas. Essas pessoas também tiveram a oportunidade de votar por reuniões híbridas do Conselho Deliberativo, dando assim oportunidade a quem não pode participar presencialmente, participar por tecnologias como essa que eu converso aqui com o Arthur. Tecnologias de participação não presencial. O Conselho Deliberativo votou contra. Essas pessoas que estão lá dentro ontem, hoje, infelizmente, o meu medo é o seguinte: vão fazer um estatuto de merda. Vão fazer um estatuto pensando muito mais na questão do clube social e na questão do interesse pessoal de pessoas que utilizam o clube do dia a dia e não necessariamente estão preocupados com o futebol, do que num estatuto que realmente viabilizaria a melhor administração possível do Flamengo. Perfeito. Acho que eu falei... deixa eu falar só rapidinho da carta de resposta. Porra, essa carta de resposta é uma palhaçada, gente. Os caras levantaram 200 opiniões. A carta, por mais que você não goste do Kleber Leite ou do Bandeira, essa carta tinha conteúdo. Eles nem se obrigaram a responder.
Uma puta carta, velho. Uma puta carta. Eu mesmo fiz críticas à carta agora, onde eu acho que ela poderia ter ido mais longe, mas eles não falaram absolutamente nada. Só colocaram dúvidas, né? Fizeram uma argumentação contrária às pessoas que escreveram a carta, insinuaram que existe algum peso político da eleição que está chegando, beleza, e aí tem uma coisa especialmente escrota, que foi a seguinte, Arthur, eu vou ler só um parágrafo rapidinho. À vontade. Ao mesmo tempo, temos percebido a clara intenção da diretoria em resolver os problemas de um elenco que ganhou tudo, mas que 4 anos depois passa por uma natural transição. O problema não é só do elenco. Aliás, o problema do elenco é o reflexo de uma diretoria de merda. Exatamente. Então, o que era preciso resolver os problemas da diretoria, porque é a diretoria que faz reformulação de elenco, é a diretoria que contrata jogador, e até mesmo um problema muito sério que a gente tem na presidência, que se chama Luiz Rodolfo Landim. Então, a carta de resposta, eu achei constrangedora, eu achei muito ruim, e eu acho que foi o Landim que escreveu, cara. Então, Landim, não gostei da sua carta de apoio a você mesmo. Acho que você poderia, de alguma forma, ter se debruçado nesses temas, pensando no melhor para o Flamengo. E, quem sabe, algumas dessas ideias você possa, naquilo que compete à presidência, você possa colocar em prática, e naquilo que compete aos poderes do Flamengo, você possa politicamente usar a sua força para tentar passar alguma melhora no Estatuto do Flamengo. Essas são minhas opiniões aí, tentei não me alongar muito, não sei se eu consegui, mas tá aí minha opinião sobre essa cartinha. Achei que tem muita coisa boa lá. Achei perfeito, Rafa. Achei perfeito. Tudo que você falou, não tenho nenhuma vírgula para tirar.